Bom dia! Eu fiz um resuminho aqui da semana que passou, uma semana que foi extremamente positiva. Eu já mencionei muitas vezes aqui sobre aquele VIX, que é o índice do medo, né? Que é popularmente chamado índice do medo, que ele mede a volatilidade lá das ações no S&P nos Estados Unidos. Ele atingiu um pico, eu mencionei aqui nos meus vídeos diários também, um pico de 37 pontos e agora voltou para a média histórica dos 20 pontos nessa semana, tá? Então o S&P ele teve uma alta de 4,6% na semana, acomodou um pouquinho o mercado, tá? E foi a alta mais expressiva semanal desde novembro, tá? De novo ele foi buscar o all-time high, ou seja, a máxima do índice. Só nesse ano foi a 7ª vez e desde o segundo semestre de 2020 atingiu a máxima 33 vezes, tá? Falando um pouquinho dos balanços, 75% já soltaram, as empresas já soltaram balanço do S&P e superaram em 17% as expectativas de lucro. Na Ásia também tem vindo bem e na Europa já nem tanto, tá? Saiu os dados também do mercado de trabalho nos Estados Unidos, tá? Lembrando que se computar fevereiro desse ano, tá com 9,9 milhões de vagas a menos do que tinha em fevereiro do ano passado. Mas em janeiro criou 49 mil vagas no mercado de trabalho nos Estados Unidos, mas veio abaixo do consenso que era de 105 mil, tá? Mas também tem um outro ponto, em dezembro teve uma destruição de 227 mil vagas, portanto, querendo ou não, veio abaixo do consenso, mas voltou a criar vagas e os pedidos semanais de seguro-desemprego foram 779 mil pessoas nos Estados Unidos, ainda estou falando só de lá, tá? Ante uma média de 1 milhão de pedidos nos últimos 12 meses, tá? E o desemprego veio 6,3% frente a 6,7%, antes 6,7%, então ele também melhorou, tá? Então aí começou a falar, ou continua falando sobre a tal da recuperação em K, né? Na letra K, formato da letra K, em que a parte da indústria recupera muito mais e serviços ainda demoram um pouquinho mais. A gente falou muito sobre recuperação em U ao longo do ano, recuperação em V, e agora fala-se muito também em recuperação em K, onde uma ponta que sobe seria a da indústria e a ponta de baixo seria o dos serviços, hotelaria, viagens, que demora um pouco mais para se recuperar, tá? E aí vindo para o Brasil, a gente também teve uma alta no Ibov de 4,5% na semana, uma alta super expressiva, e os pontos importantes aqui foi o alinhamento da Câmara com o Senado, da eleição do presidente da Câmara com o Senado, que são apoiados pelo governo e, portanto, eles têm um alinhamento com a pauta das aprovações das reformas necessárias, privatizações, corte de gastos e tudo mais, tá? O programa de vacinação andando e a produção industrial brasileira, que cresceu 0,9% em dezembro ainda, ante uma expectativa de 0,5%. Então veio esperado, veio melhor do que o esperado. E além disso, um fluxo estrangeiro, a manutenção do fluxo estrangeiro de mais de 30 bi sendo mantido, entrando aqui no Brasil, tá? Então basicamente o que a gente vê é uma força de reflação no mundo, tá, que leva historicamente as commodities para cima, e grande parte da bolsa brasileira ainda, por mais que tenha aumentado a diversificação, ainda é commodity e acaba puxando. E a gente teve um IPO histórico. Eu tô há 14 anos no mercado, foi o maior IPO que eu vi de rateio. Eu vou fazer um vídeo também para mandar sobre o que significa esse rateio, que foi até uma sugestão de uma cliente minha, mas basicamente até institucional sofreu rateio, ou seja, não conseguiu levar tudo aquilo que reservou, porque a demanda foi muito alta. A ação subiu 96,9% na sexta-feira, tá? E se a gente computar desde o início de 2020, 31 empresas já fizeram IPO na B3, na Bolsa Brasileira, tá? Movimentando 30 bilhões de reais, e já tem mais de 34 empresas na fila para negociar. Então, que a gente siga esse programa de reforma e o mercado brasileiro tomando mais corpo e melhorando. Um ótimo domingo a todos e um forte abraço.